Então vamos começar pela personagem que está na thumbnail do vídeo, a Fiesta Flare. Eu lembro que eu já cheguei a mencionar todo esse caso da Fiesta Flare em, sei lá, uns 2 vídeos, há 2 anos atrás, mas para os inscritos novos que vieram desde aquela época, eu vou dar um pouco mais de contexto sobre a polêmica envolvendo essa personagem e o porquê dela ser tão polêmica. É uma personagem da terceira geração de My Little Pony, ou G3 como preferirem, que é uma pônei amarela, de olhos azuis e crina rosa-choque, ou vermelho, eu não sei. Na G3 ela era apenas uma personagem de fundo, porém ela teve um destaque maior no episódio Pink Pie and the Ladybug Jamboree, que é basicamente um curta/episódio onde a Pink Pie reúne algumas das amigas dela para tocarem numa banda, e entre essas amigas está a Fiesta Flare, que toca maracas. Tá, e por que essa personagem causou tanta polêmica, sendo que ela tem o quê? Menos de 3 minutos de tela durante essa geração inteira? A Fiesta Flare foi considerada uma piada xenofóbica, já que a personagem é cheia de estereótipos mexicanos, tipo o nome dela, que significa festa em espanhol, por causa de todo aquele estereótipo de que México é só festa, também tem o lance da personagem gostar de tocar maracas, e ok, esses 2 primeiros não são tão ofensivos assim, mas o grande problema é a voz da Fiesta Flare. Já que no inglês, o idioma original, a Fiesta Flare tem um sotaque mexicano, mas quem faz a voz dela no inglês é a Tabitha Jermin, que é a mesma atriz que faz a voz da Harriet na G4, e ela não é mexicana. Então colocar uma atriz não mexicana pra forçar um sotaque de uma personagem que é o puro estereótipo mexicano não caiu muito bem. Na época a Hasbro recebeu algumas críticas por causa da má representação, e depois disso a Fiesta Flare nunca voltou a aparecer na G3. Tanto que, graças a isso, ela foi apelidada de Derp da G3. E por falar nisso, é dela que vamos falar. Derp, ou Muffins. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo onde eu explicava toda a história da Muffins, mas vamos apenas resumir essa história. Muffins era apenas uma personagem de fundo em My Little Pony, ou seja, uma daquelas personagens que só estavam ali para preencher o cenário. Porém, no episódio do Sentido Pink, um erro de animação aconteceu, que fez a personagem ficar com olhos vesgos. E a personagem virou algum tipo de meme na comunidade, pois acharam ela engraçadinha, etc. E inclusive os fãs deram o nome pra ela de Derp, mesmo o nome verdadeiro dela sendo Muffins. E a Hasbro, vendo a popularidade que a personagem estava tendo, resolveu dar um destaque maior pra ela em um episódio da segunda temporada. A personagem aparece bem no início do episódio, ela não tem tanta importância pra história, mas esses poucos minutos geraram uma grande polêmica, já que, como eu disse, a Hasbro meio que abraçou esse meme e decidiu colocar no episódio certos trejeitos que os fãs acabaram associando à personagem, ou seja, headcanons. E eles ainda por cima fizeram ela ser meio, desajeitada, ao ponto dela causar a maior bagunça na prefeitura e não perceber que ela mais atrapalhava do que ajudava. E sem falar que ela tinha uma voz meio esquisita. Assim que o episódio foi lançado, muitos pais e mães reclamaram, falando que a personagem era um tipo de ofensa a pessoas com deficiências mentais. E com todas essas reclamações, que não eram poucas, a Hasbro voltou com o rabo entre as pernas e corrigiu o episódio, deixando a Derp menos vesga e mudando as falas dela. E independente do que a Hasbro fizesse com a personagem, ainda assim teriam pessoas reclamando, pois mesmo depois dela ter corrigido a personagem, os fãs ainda assim foram encher o saco dela, falando que queriam a antiga Derp de volta. E isso fez a Hasbro mudar de ideia mais uma vez, fazendo a personagem aparecer com mais frequência na série, com aquele velho estereótipo de personagem burro que não sabe o que faz. E bom, recentemente os fãs acabaram percebendo que esse estereótipo que eles criaram pra personagem não é muito legal, já que derp em inglês é uma palavra pejorativa, ou seja, uma palavra ofensiva. Então os fãs estão tentando apagar o histórico da personagem, voltando a chamar ela de Muffins, que é o nome oficial dela, e eu não quero ninguém nos comentários falando que tudo isso foi mimimi, já que nessa história o único mimimi partiu dos fãs mesmo, enchendo o saco falando que a Hasbro não gostava deles só porque eles tentaram mudar a personagem. Eu particularmente não detesto a Muffins, eu acho ela bem engraçadinha e divertida, porém eu acho que nesse caso a Hasbro não deveria ter dado ouvidos aos fãs, pois a personagem já tinha dado dor de cabeça pra ela antes, e os fãs de My Little Pony não batem muito bem da cabeça. Então eu acho que a Hasbro mandou bem mal nesse fanservice. E por último temos o Big Macintosh. Bom, o personagem em si não é polêmico, apenas a sua aparição em um episódio da quinta temporada que é. No caso é um episódio onde o Big Macintosh se veste de mulher para conseguir acompanhar a Apple Bloom na competição das Irmãs de Casco, e foi exatamente esse enredo que causou polêmica, pois várias pessoas viam a imagem do Big Macintosh vestido de mulher sem saber o contexto do episódio e já iam reclamar nas redes sociais, falando que My Little Pony tinha um personagem trans,
Sendo que, como eu acabei de explicar, o episódio não tem nada a ver com transexualidade. É apenas o Big Macintosh se fantasiando pra agradar a irmãzinha dele. Nunca sequer pensei em reclamar sobre era a dublagem de Equestria Girls. As músicas eu não sou muito fã porque eu acho que elas são muito mal dubladas, mas assim, as vozes normais dos personagens eu acho que eram até boas. Ou pelo menos eram. E eles começaram com essa troca bem devagar. Porque primeiro eles trocaram apenas a voz da Applejack, até que de uma hora pra outra eles resolveram trocar o elenco inteiro. Eu resolvi dar uma pesquisada sobre essa troca. E eu descobri que eles só trocaram as dubladoras porque eles trocaram de estúdio de dublagem. E eu li algumas fontes falando que as dubladoras originais não queriam ir pra esse tal estúdio, porque ele não respeitava as leis trabalhistas ou alguma coisa assim. Mas não vamos focar no porquê as dubladoras foram trocadas, mas sim no fato de que elas foram trocadas. Eu não vejo nenhum problema você mudar o dublador de algum personagem, dependendo do motivo é até plausível, mas o problema mesmo são as vozes que eles escolheram. Nem pra eles colocarem, sei lá, dubladoras que combinem um pouquinho com a voz das personagens originais. Assim, eu acho que as únicas duas que não ficaram tão ruins assim foram a da Pinkie Pie e a da Fluttershy. Pois essa nova dubladora que faz a voz da Pinkie Pie pelo menos tem uma voz minimamente parecida com a dubladora antiga, e a da Fluttershy, a personagem em si fala sussurrando o tempo todo. É muito diferente da voz original? Sim, até porque a voz original era um pouco mais aguda, mas eu acho que não foi uma troca tão ruim. E também temos alguns exemplos de que as vozes não ficaram tão diferentes, mas as dubladoras são péssimas, que não sabem interpretar muito bem aquele personagem, como a nova dubladora da Saitoy, por exemplo. Porque a dubladora antiga, que no caso é a Bianca Alencar, a melhor dubladora de todas, sabia interpretar muito bem a personagem. Tinha vezes em que ela falava de um jeito bem rápido, ansioso, ela também gritava bastante, e não, isso não é uma crítica à dublagem da Bianca, é porque a personagem realmente faz isso de vez em quando. A Saito é uma personagem ansiosa, que grita com bastante frequência, e a Bianca Alencar soube representar isso, ao contrário dessa nova dubladora, que fala como se ela estivesse lendo um texto pregado na parede. Quê? 3 meses? Eu posso? Não, só déjà vu. Entendeu? Eu misturei o pronome tu com déjà vu. Essa aqui eu não reclamo tanto assim, eu só acho esquisito, que foi quando mudaram a dubladora da Dame Tiara. Porque no primeiro episódio em que ela aparece, a voz dela era assim. Esta é a minha festa e o primeiro pedaço tem que ser meu. E esse foi o primeiro e último episódio em que ela tem essa voz. Pois a partir desse episódio, a voz dela ficou assim. Você disse Princesa Twilight? Falam com ela o tempo todo, é mesmo? E eu particularmente gosto mais da voz nova. E por que especificamente essa dublagem está numa lista de piores dublagens? É simples. É uma troca muito radical. Pois dá pra ver que as duas vozes têm uma diferença gritante. Olha, essa aqui é a minha opinião meio polêmica. Pois essa troca de dublagem tá na lista de muita gente de piores trocas de dublagem. Só que eu particularmente não achei ruim, que é a troca de dublagem do Discordia. Pois na segunda temporada a voz dele era assim. Ser transformado em pedra não impede de ouvir cada palavra da Celestia. Embora eu admita que revirar os olhos seja um desafio. Mas em todas as temporadas seguintes, a voz dele passou a ser assim. Oh, Twilight, é que nós tivemos um período significativo nos últimos 3 dias. Eu particularmente prefiro a segunda voz, mas muita gente detestou essa troca. E eu acho até compreensível, pois se eu não fosse tão apegada à segunda voz dele, eu também ia preferir a primeira. Mas no meu ponto de vista, essa primeira voz não ia combinar pra dublar um personagem que aparece com tanta frequência. E agora vamos sair um pouquinho do Brasil. Sim, é um vídeo sobre dublagem e eu vou parar de falar do Brasil. Nice. Eu já cheguei a mencionar isso em algum outro vídeo, que é sobre o porquê os fãs gringos de My Little Pony odeiam as novas vozes da G5. E o rolê é o seguinte, resumido de uma forma bem resumida. O elenco de vozes do filme da nova geração de My Little Pony é composto por várias celebridades, atores, atrizes, etc. Daí eles decidiram lançar o Tell Your Tale e o Make Your Mark. Mas ia ficar muito caro contratar essa galera inteira só pra fazer um episódio de 5 minutos de Tell Your Tale. Pois como é uma galerinha famosinha, eles cobram bem mais caro pra fazer a voz de algum personagem. Então eles optaram por trocar. E isso enfureceu muito os fãs gringos. Assim como eu, você provavelmente deve estar cagando pra tudo isso, pois eu fui escutar as vozes do filme e as vozes da série pra ver se tinha muita diferença. E sim, eu notei algumas diferenças aqui ou ali, tipo no modo de falar de cada voice actor, mas eu consegui assistir de boa. E olha que eu sou aquele tipo de pessoa que, dependendo da voz do personagem, eu não assisto. E na versão brasileira não foi muito diferente, já que eles também trocaram alguns dubladores do filme pra série, e que eu também não me senti muito incomodada. Pois pra mim a melhor voz de todo esse elenco é a da Izzy, e pelo menos essa voz eles deixaram, então pra mim tá de boa. Aproximadamente em outubro de 2016, a Hasbro, juntamente com a Backflip Studios, lançaram um jogo de celular com a temática de My Little Pony, chamado My Little Pony Puzzle Party, que é basicamente um jogo bem no estilo de Candy Crush,
onde tem várias fases e você precisa resolver quebra-cabeças para avançá-las. E inclusive o jogo tinha itens que você poderia comprar para melhorar suas jogadas ou então para passar de nível mais rápido. O jogo também tinha alguns power-ups e eventualmente tinha até alguns vilões que você teria que enfrentar para passar as fases. Ah, e vale mencionar que o jogo era bem fiel à série mesmo, pois além desse lance dos vilões que eu acabei de mencionar, o jogo também possuía músicas que apareceram nos episódios e também tínhamos fases e power-ups baseados em elementos da série. Inclusive, na época, eu cheguei a jogar esse jogo, porém por pouquíssimo tempo, já que depois eu tive que desinstalá-lo. Porque sempre que eu começava a jogar o jogo depois de algumas fases, ele simplesmente desligava o meu tablet, do nada. Mas enfim, voltando à história, eu não sei deduzir exatamente se esse jogo fez ou não um certo sucesso na época que ele foi lançado, mas eu creio que sim, pois afinal é My Little Pony. Tipo, a Hasbro poderia lançar qualquer porcaria que só de ter a logo de My Little Pony lá fazia sucesso. E o curioso é que até hoje tem um making of de como as dubladoras do jogo fizeram algumas narrações. E o jogo teve no total 143 fases. E eu digo teve por causa de um incidente que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Pois o jogo foi lançado aproximadamente no dia 13 de outubro de 2016. E uma semana depois, no dia 21, uma empresa turca de jogos chamada Peak Games processou a Hasbro e a Backflip Studios por plágio, alegando que o Puzzle Party era muito parecido com Toy Blast, um jogo deles. E por mais que os fãs durante bastante tempo estivessem apontando que essa acusação não fazia o menor sentido, a Peak Games ainda assim ganhou o processo, fazendo assim que no dia 25 de maio de 2017, o Puzzle Party fosse removido de todas as lojas de aplicativos. E no ano passado eu havia feito um vídeo mencionando brevemente esse assunto, só que como aquele vídeo ficou uma porcaria, eu não recomendo que vocês assistam, então continue nesse vídeo aqui. E naquele vídeo eu havia mencionado brevemente como eu achava isso meio estúpido, pois ambos os jogos não têm lá um conceito muito original, já que eles provavelmente foram baseados no Candy Crush. Porém, eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, e acabei descobrindo que no final das contas a Peak Games nem estava tão errada assim em acusar a Hasbro de plágio, porque eu acabei achando uma matéria da época que tudo isso aconteceu, explicando toda a situação. E a matéria acompanha uma foto comparando lado a lado fases do Toy Blast com fases do Puzzle Party. E além disso, a matéria menciona que até mesmo o tutorial de Puzzle Party parecia ser copiado do Toy Blast. E já tem muito tempo que eu não jogo esse jogo e eu nunca cheguei a jogar o Toy Blast, então eu não posso afirmar se descobriram que mais coisas eram parecidas, ou foi só por causa do tutorial e do layout das fases mesmo. Mas na minha percepção, pra Peak Games ter ganhado esse processo, com certeza o Puzzle Party tinha mais coisas que foram roubadas ou plagiadas do Toy Blast. Mas lembrando que isso é apenas uma especulação minha e eu não posso confirmar nada. My Little Pony fez piada com deficientes. Falando assim em voz alta parece um absurdo, mas não é brincadeira. Uma piada recorrente nas primeiras temporadas é que a maioria dos personagens chamavam a Scootaloo de galinha, porque ela era um Pégaso e não conseguia voar. Só que nas temporadas mais recentes foi revelado do porquê a Scootaloo não conseguia voar. É porque não importa o quanto ela cresça, as asas dela vão continuar pequenas, implicando com o fato de que talvez ela tenha uma deficiência. E depois que isso foi revelado, alguns fãs começaram a atacar a Hasbro falando que esse negócio de chamar a Scootaloo de galinha era capacitismo, porque se parar pra pensar, é até que verdade. Porque a Scootaloo, ela não consegue voar justamente por causa de uma deficiência e todo mundo chamava ela de galinha por causa disso. Apesar que eu acho que isso não foi intencional, porque essa piada era bem frequente nas primeiras temporadas quando a história dos personagens nem estava definida ainda, e eles só foram revelar sobre essa deficiência lá na 9ª temporada. Episódios quase banidos no Brasil. Agora vamos falar de uma treta que aconteceu aqui no Brasil, sobre 2 episódios que muita gente achou que seriam banidos. O primeiro foi o episódio da Rainha das Pegadinhas. Houve alguns boatos na época falando que esse episódio ia ser banido, porque muitos pais reclamaram falando que a Rainbow Dash e a Gilda eram namoradas, e que o episódio retratava o bullying, sendo que o episódio não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, porque o episódio é sobre a Pinkie Pie tentando punir uma valentona. Se ele foi banido ou não, eu realmente não sei, porque as postagens que falam que esse episódio ia ser banido são muito antigas e nunca houve nenhuma atualização. E outro episódio que muita gente achou que ele tinha sido banido, mas não foi, que é o episódio 26 da primeira temporada de My Little Pony. E olha só como essa treta começou. No Twitter oficial do Discovery Kids Brasil, eles responderam um fã falando que os 25 episódios da primeira temporada de My Little Pony já iam ser lançados, e muitas pessoas ficaram meio confusas, porque a primeira temporada de My Little Pony não tem 25 episódios, tem 26. E isso fez muita gente achar que o último episódio da primeira temporada, que no caso é o episódio do baile galopante, teria sido banido. Mas o episódio foi lançado normalmente na TV. Até hoje circulam especulações falando que a Discovery Kids realmente queria banir o episódio,
mas outros também disseram que isso foi só um erro de digitação. Mas quem pode decidir isso é vocês, o que vocês acham? E tem mais um episódio que também foi banido no Brasil, que é o episódio Dia de Apreciação de Família. Eu já tinha falado desse episódio no meu outro vídeo de polêmicas em My Little Pony, só que naquele vídeo eu dei várias informações erradas e eu expliquei de um jeito muito mal feito, então nesse aqui eu vou corrigir o que eu disse. Nesse meu vídeo de polêmicas eu falei que o episódio nunca chegou a passar no Brasil, sendo que não foi isso que aconteceu, ele passou sim algumas vezes e depois foi retirado. Ninguém nunca soube o motivo do porquê eles fizeram isso, mas talvez o motivo mais plausível sobre o banimento é por causa do comportamento da Apple Bloom no episódio. Porque o episódio é sobre a Apple Bloom tentando convencer a avó dela a não ir na escola pro dia de apreciação da família porque ela tinha vergonha do jeito que a avó dela agia. E talvez isso fosse uma má influência para as crianças. E sendo sincera, eu acho esse motivo bem bobo. Porque tem vários episódios onde os pôneis fazem coisas bem piores e mesmo assim esses episódios passaram de boas. Que até hoje o banimento do episódio se mantém um mistério. O problema com o episódio Sentido Pink. O Sentido Pink é considerado por vários fãs como o pior episódio da série. E eu fui ver algumas críticas sobre esse episódio e eu acabei descobrindo que muita gente interpretou ele como se fosse uma indireta para os ateus. Porque no episódio a Twilight descobre que sempre que a Pinkie Pie tem um tique nervoso significa que alguma coisa vai acontecer. E no episódio todo a Twilight tenta desmentir essa teoria, falando que a ciência manda em tudo. Mas no final ela só aceita. E inclusive ela manda uma carta para a Princesa Celestia falando que ela não entendia como funciona, mas aceitou de qualquer jeito. E aparentemente o povo não ficou muito feliz com isso não. Porque as pessoas acharam que a Hasbro estava tentando alfinetar os ateus, passando uma mensagem de não importa se você não entende tal religião, você tem que seguir. Eu não acho que o episódio do Sentido Pink tenha a intenção de ofender os ateus, mas vamos concordar, a lição de moral no final do episódio caiu bem mal. O primeiro caso do vídeo não é o mais antigo, mas é o mais interessante. Tanto que na época que isso aconteceu, eu cheguei a gravar um vídeo sobre quando vazaram, sem querer, os 4 primeiros episódios de Terra Tale no YouTube. Alguns dias antes da data prevista para a série lançar, os canais oficiais de My Little Pony da Coreia do Sul, Itália, Grécia, Finlândia e Japão postaram os 2 primeiros episódios sem querer. Todos esses canais, com exceção da Coreia do Sul, logo depois desse vazamento privaram os vídeos e depois repostaram na data certa. Mas não adiantou, o estrago já estava feito. Tanto que na mesmíssima época que isso aconteceu, eu fiz um vídeo analisando os primeiros episódios da série e eu mencionei isso no vídeo. E pior, eu tive que assistir esses 3 primeiros episódios em coreano e italiano. Sim, para fazer esse vídeo eu usei de base os episódios que vazaram sem querer. E ainda por cima, isso também aconteceu aqui no Brasil, pois o episódio Unboxing of Easy também foi lançado antes do previsto. E com amigos que nem a Target, quem precisa de inimigos, não é mesmo? Caso vocês não conheçam, Target é uma loja lá dos Estados Unidos, que vende uma variedade de coisas. Tanto que a Hasbro chegou a fechar parceria com essa loja várias vezes, lançando vários produtos exclusivos de My Little Pony pra loja. Mas o foco desse tópico não é isso, mas sim da vez que a Target, sem querer, fez os fãs descobrirem uma semana antes que a Hasbro iria lançar um videogame de My Little Pony para o Nintendo Switch. E isso foi uma semana antes do trailer oficial lançar. E como eu poderia me esquecer do infame vazamento de imagens de uma possível linha de bonecas Equestria Girls da G5. Isso aconteceu foi lá no início do ano passado, e por vários dias não se falava de outra coisa no fandom. Era gente criando teoria, fazendo fanart, também tinha gente criticando e elogiando, enfim, só se falava disso. Para no final das contas a Hasbro nem lançar essa linha de bonecas. Não temos uma resposta oficial do porquê isso aconteceu, mas eu tenho algumas teorias. A primeira é de que quando essa imagem vazou, esse projeto já tinha sido cancelado, por isso que a Hasbro não se importou tanto por terem vazado isso. A segunda teoria é de que essa linha de bonecas foi cancelada justamente por causa desse vazamento. E a terceira, que é um pouco mais viajada, mas que pra mim faz mais sentido, é de que a Hasbro percebeu que eles não conseguiriam criar toda uma lore para justificar a existência de humanos na G5, então simplesmente cancelaram o lançamento. Mas então, o que vocês acham? E pulando um pouco no tempo para setembro deste ano, chegamos no polêmico vazamento do Ponyverse. Eu já fiz 2 vídeos explicando melhor essa situação, mas como tem muita gente que tem preguiça de assistir esses vídeos, eu vou dar um pequeno resuminho aqui. Obviamente com menos detalhes, pois eu quero muito que vocês assistam aqueles outros 2 vídeos. Tudo começou quando os fãs acabaram tomando conhecimento de que a Hasbro pretendia em 2025 rebootar toda a franquia de My Little Pony e criar uma espécie de Ponyverso. Porém, esse anúncio foi meio polêmico, pois algumas fontes dizem que é a própria Hasbro que postou isso, mas tem outras pessoas que falam que foram fãs que vazaram essa informação. Mas isso realmente não importa,
Pois agora tivemos a confirmação de que a Hasbro realmente quer fazer mais um desenho de My Little Pony com uma história totalmente diferente. E adivinha como ficamos sabendo disso? Exatamente, alguém vazou. E a Hasbro não gostou disso, pois ela foi lá e pediu para o cara apagar o trailer. Pode apagar, meu. Mas já era tarde demais, todo mundo fez upload desse trailer e fizeram vídeos comentando sobre. Até eu fiz. E vocês arrasaram no engajamento, gente, sério, muito obrigada. E claro, My Little Pony já teve vários outros vazamentos, mas se repararmos bem, a maioria desses vazamentos aconteceram na G5. Com a G4, eu acho que isso deve ter acontecido, sei lá, umas 3 ou 4 vezes no máximo. Como, por exemplo, lá em 2018 que vazaram os enredos de todos os episódios da 8ª temporada. Mas eu sinto que a Hasbro está sendo bem mais descuidada com a G5. Pois literalmente criaram uma wiki inteira para catalogar todos os vazamentos que a G5 teve para provar que isso aconteceu muitas vezes. É sério, essa página na wiki tem muitos tópicos, que eu obviamente não coloquei nesse vídeo, pois eles não eram muito interessantes, e também porque eu provavelmente iria perder alguns minutinhos da minha vida lendo tudo isso. E o mais estranho de tudo é que a Hasbro nem ligou pra esses vazamentos. Só o vazamento desse trailer do Ponyverso que ela tomou alguma providência. Mas de resto, ela simplesmente deixou que vazassem conteúdo confidencial dela. E ela não fez nada. Isso me dá muita impressão de que a Hasbro simplesmente não liga muito pra G5. Isso me leva a crer que talvez a Hasbro não tenha tanto cuidado e tanta dedicação com a G5, que nem eles tinham com a G4. Tudo começou há literalmente mais de 10 anos atrás, em meados de 2012 ou 2013. Quando absolutamente do nada, surgiu um site de relacionamento de My Little Pony, que é como se fosse um Tinder da vida, onde você cria um perfil para assim encontrar alguma pessoa que você queira se relacionar. Só que nesse caso do Brony-Mate, era um site dedicado para fãs de My Little Pony encontrarem outros fãs de My Little Pony, pra ver se eles conseguiam começar um relacionamento. E falando assim parece algo bem bizarro, pois isso é uma temática muito específica, só que nessa época existiam vários sites desse tipo, com assuntos específicos para fãs desses assuntos encontrarem outros fãs. Então esse site de My Little Pony não era muito fora do normal pra época. Porém, já de cara, o site tinha uma função bem estranha, pois você tinha que pagar, com dinheiro real mesmo, pra fazer coisas dentro do site. Pra você poder mandar mensagens ou fotos, você tinha que pagar. E não era apenas pagar, você tinha que fazer uma assinatura, onde você teria que pagar um valor determinado por mês ou por ano. É como se fosse o YouTube Premium ou o Seja Membro, sabe? Pra mandar uma mísera mensagem, você tinha que pagar planos mensais. E como se isso já não fosse absurdo o suficiente, você tinha grandes chances de estar gastando o seu dinheiro para conversar com um bot. Isso mesmo. Pois a maioria dos usuários que já usaram o site relatam que 90% das contas do site que vem puxar papo com você são falsas. E lembra que eu disse que você tinha que pagar para conseguir conversar com a pessoa? O próprio site criava essas contas falsas, chamava a sua atenção no chat, assim te forçando a fazer aquelas assinaturas de planos para mandar mensagem. O que é totalmente contra a proposta inicial do site, que era para você conhecer alguma pessoa real e começar um relacionamento. Mas não, era um bando de bot, só para você gastar seu dinheiro. E eu nem preciso dizer que o povo ficou muito pistola ao descobrir isso, pois eles praticamente gastaram um dinheirão, pois esse site não era nada barato, para conversar com mensagens programadas feitas por um robô. Mas a prova chablau de que esse site era um golpe foi esse vídeo postado em 2017, onde o dono do vídeo relata que na época ele criou uma conta no site e acabou comprando uma daquelas assinaturas, porém depois de um tempo ele acabou perdendo o acesso à conta. Porém, mesmo ele não usando a conta, o site continuou cobrando pelas assinaturas. Para vocês terem uma ideia da dor de cabeça que foi esse site para a vida desse cara, ele teve que criar outra conta bancária para que essa cobrança parasse de ser feita. Ou seja, esse site não fazia nada além de roubar seu dinheiro. And they don't mention this anywhere on their site. When you buy a 3-day trial from Brony-Mate, what will happen is you'll get access to the site for 3 days for $1.64. That's fine. But after that trial period is over, you lose access to the site, but then they start charging you for a full membership. And there's no limit to the number of times you can do this. So what I did is I ended up buying, with 3 trial periods, I ended up buying 3 full memberships to the site that didn't actually give me access to the site. When my trial period was up, that was it. I lost access to the site, but they kept charging me. Então, a grande conclusão, que várias pessoas tiveram que aprender da pior maneira possível, é a de que esse site é um grande golpe, pois você tinha que pagar para fazer coisas simples no site. Mesmo se você pagasse, você estaria apenas jogando seu dinheiro fora, pois nem com pessoas de verdade você estava conversando.
E teve todo esse rolê que eu acabei de explicar, do cara que tentou cancelar a conta, mas o site continuou cobrando. Esse foi o único relato desses que tivemos até agora, mas eu realmente não duvido que isso já deve ter acontecido com outras pessoas.